Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tatiana e eu sou a professora de vocês de ensino religioso, certo? No nosso segundo encontro, nós falamos sobre comunicação e nós falamos sobre a questão de comunicar e troca de conhecimento, comunicação e troca de conhecimento, certo? Vou fazer aqui um breve resumo, que nós falamos sobre trocar um objeto. Quando a gente troca um objeto, cada pessoa volta para casa com um objeto, mas quando a gente troca ideias, o conhecimento sempre se amplia, certo? Antes de começar a aula, eu gostaria de dar alguns informes para vocês. Os de sempre, pessoal. Quando vocês forem copiar a tarefa, e eu quero que vocês copiem o texto e o exercício, usem caneta azul ou preta e tirem uma foto no lugar bem iluminado, mandem para meu WhatsApp no privado o exercício respondido. Em caso de dúvida, utilizem os horários do plantão no WhatsApp. Eu estarei lá tirando as dúvidas de vocês, ok? Se necessário, vejam esse vídeo mais do que uma vez. Mas não deixem de participar da aula online, porque é muito importante. Lá na aula online são faladas coisas que não vai dar tempo de falar nessa pequena introdução. E às vezes uma dúvida que o seu colega tem também pode ser a sua dúvida. Então é muito interessante que você participe da aula online. Então acabou esse vídeo, você clica no link que tá lá embaixo e entra na nossa aula online para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos. Então vamos lá para nosso pequeno resumo da aula de hoje, que é sobre comunicação religiosa. Como eu falei semana passada, existem várias formas de nos comunicar e de trocarmos ideias, certo? E na religião nós temos elementos que são o que levam à mensagem religiosa, o que faz com que a mensagem religiosa ganhe as proporções que a religião precisa para que mais e mais pessoas possam aderir àquela determinada fé, certo? Os elementos religiosos, como as narrativas e os símbolos, fazem parte da mensagem a ser comunicada. Ou seja, toda religião ela tem uma narrativa, ela tem uma história para contar, ela veio de algum lugar. Algumas religiões têm essa narrativa gravadas em um livro sagrado, como é o caso das grandes religiões, como o cristianismo, como o islamismo, até como o budismo. Outras religiões, como as religiões africanas ou as religiões indígenas, elas não deixam esse conhecimento gravados em um livro sagrado. Esse conhecimento é transmitido de forma oral, certo? Essas são duas formas de comunicação e ainda existem outras, como por exemplo os símbolos. Os símbolos religiosos, eles transmitem muitas mensagens, certo? E eles transmitem as mensagens de uma forma diferente da escrita, porque para você entender um símbolo, você não precisa saber ler ou escrever. O símbolo ele é muito mais visual e intuitivo, porque o símbolo ele tende a provocar em você emoções que só de você ver um texto você não sente. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui quando eu estou falando de um texto que não é considerado um texto sagrado, porque o próprio texto sagrado, o próprio livro, Bíblia, ele já é em si um símbolo religioso. A própria Bíblia, o livro em si, sem você ler nada, já é um item religioso que você tem um respeito, é o símbolo de uma religião. Se você vê uma Bíblia na casa de uma pessoa, logicamente você logo vai saber que aquela pessoa é uma pessoa cristã, ou alguém daquela casa é cristã, certo? Então o símbolo ele remete, ele fala sem falar. Ele diz um monte de coisas sem dizer nada. Por exemplo, se você vê uma cruz, você já sabe o que significa aquela cruz. Significa o martírio de Jesus e toda aquela história que a gente já conhece. Então, os símbolos são uma forma importantíssima que as religiões têm de passar o seu conhecimento de geração para geração. Além disso, hoje em dia, nós utilizamos outros meios, como jornais, revistas, televisão, internet, redes sociais, rádio. Então, as religiões elas se propagam hoje nas mais diversas formas de comunicação. Ok, pessoal? Atualmente, os meios de comunicação digital e as redes sociais são imprescindíveis para a propagação da religião, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que todo mundo foi obrigado a se reorganizar. Por exemplo, vocês estão assistindo uma aula online e as igrejas foram todas fechadas, os templos religiosos, os terreiros, tudo está fechado, não pode haver
os cultos religiosos não podem estar acontecendo nesse momento da forma que sempre ocorreu. Então, as redes sociais são uma forma de propagação desse conhecimento muito importante. Então, nesse momento, a comunicação religiosa tem sido muito baseada em redes sociais, certo? A crença e a prática religiosa varia muito de acordo de uma cultura para outra, mas de forma geral, as ações e as experiências de fé dos seus membros são feitas por meio de um conjunto de símbolos e mitos, certo, pessoal? Nós vamos ampliar um pouco mais